para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja
segundo João, capítulo 21, versículo 15, diz assim o texto da palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Pai santo e querido, estamos aqui nesta noite reunidos no nome de Jesus Cristo. Venha falar conosco, Senhor, nesta noite mais um pouquinho, porque desde o início desse culto o Senhor tem falado conosco, e eu creio, Senhor, que ainda Tu tem algo a falar com cada um de nós neste lugar. Ó Deus, que os nossos corações, mianda, lavacine, mianda, que o nosso coração esteja aberto para ouvir o Senhor falar, para ouvir a Tua voz neste lugar. Fala com Teus filhos, Senhor, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Chamada de Pedro, a escolha desse apóstolo que foi um grande líder da igreja primitiva, um dos apóstolos que nós temos muito carinho. Ele deu abertura à primeira mensagem pentecostal naquele dia, conforme está relatado em Atos capítulo 2, e foram 3.000 almas que ele ali pôde ver diante dos seus olhos sendo alcançadas por esta palavra. E depois, mais adiante, lá na Porta Formosa, diante de mais uma oportunidade que o Senhor tinha dado a ele, ali foram mais 5.000 almas. A rede de Pedro, a rede da mensagem que Pedro estava ministrando, começou a se encher de peixes. A primeira chamada de Pedro, o primeiro toque que Jesus teve, ou seja, a primeira experiência que Pedro teve com Jesus, o primeiro momento que Jesus se revela a Pedro, foi justamente quando ele voltava de uma pescaria. Ele havia passado a noite toda juntamente com os seus irmãos, e estavam ali os profissionais da pescaria, e haviam passado a noite toda pescando e nada apanharam. Chegaram ali na beira da praia, estavam lavando as redes. Jesus, ali vendo a multidão que seguia ele, e Jesus nunca despedia alguém sem transmitir uma palavra, sem falar alguma coisa, e ele precisava de um púlpito para transmitir aquela multidão. E ele vendo ali o barco de Pedro, ele pediu para que Pedro deixasse com que Jesus entrasse naquele barco, e a partir daquele momento Jesus começou a ministrar para aquela multidão. Pedro, com toda humildade, ele disse: não, pode usar o meu barco, pode entrar ali, pode ministrar. E ali Pedro, então, após ouvir a mensagem que Jesus havia transmitido,
Jesus então olha para Pedro e diz: vamos ao mar alto, vamos pescar. Jesus já tinha um propósito de se revelar para Pedro naquele momento. E Pedro então usou as suas justificativas de homem sábio na pesca, de homem profissional na pesca, de alguém que passou grande parte da sua vida, quem sabe até quando criança aprendeu com seus pais, eu não sei da história, mas quem sabe ele aprendeu e viveu a vida ali pescando. Ele sabia todas as coisas relacionadas à pesca, e ele havia passado a noite toda pescando, e nada havia apanhado. E ele usou esse argumento para falar com Jesus, dizendo: Senhor, nós passamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos. Porque já de primeira ele já havia ouvido a mensagem, o sermão de Jesus, e já percebeu, Pedro, que ninguém falava como ele. Porque Jesus falava como quem tinha autoridade. E aquilo eu tenho certeza que ardeu o coração de Pedro. Porque Pedro não ia tomar uma decisão, sendo profissional na pesca, para qualquer um que chegasse e dissesse: vamos pescar novamente. Mas tinha algo diferente naquele que dizia: vamos ao mar alto. E Pedro atendeu a esse chamado e disse: bom, sobre a tua palavra nós vamos. E eles foram. E para surpresa de todos os pescadores profissionais que estavam ali, eles apanharam muito peixe, que Pedro teve que fazer sinal para os outros barcos virem ajudar. E todas as redes se encheram de peixes. Pedro ficou assim, vendo uma situação extraordinária naquele momento, que ele se sentiu tão miserável, que ele disse: aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus então faz a chamada a Pedro. Naquele momento Jesus disse para Pedro: Pedro, de agora em diante, tu não vais mais ser pescador de peixes, mas tu serás pescador de homens. Prontamente Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Só que houve um processo, porque Pedro, ele, de uma certa forma, ele já havia deixado Jesus entrar no barco dele. Literalmente, ele entrou no barco de Pedro e mostrou para Pedro, naquele momento, que não era pela capacidade dele, não era o fato de ele ser profissional e ser conhecedor daquela profissão que ele vivia, que as coisas iriam acontecer, mas ele precisava depender daquele que outrora o chamava. Assim também é a vida do homem. Ele pode ser um profissional em muitas coisas, mas Jesus, quando ele fala no capítulo 15 do Evangelho segundo narrou João, Jesus disse assim: olha, está em mim e eu estarei em vós. Falando da videira verdadeira, está em mim e eu estarei em vós. Porque a vara não pode dar fruto se não estiver ligada na videira. E assim, sem mim, nada podeis fazer. Se Jesus não estiver na nossa vida, nós não podemos fazer nada. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso entendimento. É por isso que os chamados, eles não são muitas vezes, como diz lá Paulo, a igreja de Corinto, não são os muitos sábios segundo o mundo, não são aqueles muito inteligentes segundo a sabedoria do homem, mas o Senhor escolheu as coisas vis deste mundo para confundir aquelas que se dizem ser, porque a sabedoria de Deus, ela é muito mais superior do que a sabedoria do homem. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria do homem natural.
E o Senhor escolheu esse homem chamado Pedro. Mas ele, enfim, começou a seguir Jesus. Agora o seu barco, falando da sua vida, numa alegoria, podemos dizer assim, ele deixa Jesus entrar na sua vida, no seu barquinho. Mas ainda Pedro, apesar de ter Jesus no seu barquinho, na sua vida, ele queria continuar guiando o leme. Ele ainda não havia entendido que Jesus queria entrar no barquinho e queria controlar o barco em todas as circunstâncias. Pedro deixou Jesus entrar e deixou Jesus dentro do barco, falando da sua vida como uma alegoria. Mas ele queria ainda continuar guiando o leme. Ele, por vezes, nós vimos Pedro querendo dar ordem para Jesus, querendo ensinar até Jesus o que Jesus deveria fazer. Quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: não está certo isso, não vou te deixar me lavar. Aí Jesus pega e diz: se tu não quer, então tu não tem parte comigo. Aí Pedro então agora novamente querendo ensinar Jesus: então lava tudo. Mas Jesus só disse: eu quero lavar somente os pés e ponto final. Não lava, Senhor, lava tudo. Ou seja, querendo dar a ordem para Jesus, quer dizer, querendo ir na frente, querendo guiar o leme. Quando lá no Getsemane foram prender Jesus, lá vai Pedro com a espada e pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus já intervém: calma, Pedro, não é por aí, Pedro, não é assim. Quando o Senhor, lá em Zacarias, chama Zorobabel para uma grande obra, para uma obra que o Senhor tinha a ser realizada por meio de Zorobabel, uma revelação da parte de Deus vem da parte do céu e fala com aquele homem dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que faz a obra. Ele quer dominar a nossa vida, Ele quer ir na nossa frente. Quando o profeta Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, se ele, como homem, quisesse juntar cada osso no seu osso, ele ia ficar estressado, ele ia desistir, porque ele não sabia qual era osso que pertencia àquele esqueleto, ele não sabia qual era, né, e o que deveria ser feito para ligar osso no seu osso. Ele ia ficar assim, muito atribulado. Mas ele disse: Senhor, tu sabes. Poderão viver esses ossos, Senhor, tu sabes. Aleluia! Aí o Senhor deu a direção pela palavra. Porque lá, veja bem, vamos relembrar um pouquinho. O que Pedro disse? Pela tua palavra eu vou. Aí a coisa foi. Aí as coisas começaram a acontecer. Aí os peixes começaram a ser movidos pelo poder de Deus e pela ordem do Senhor. Vai lá e entra na rede. Aleluia! E diante daquela proposta do Senhor, poderão, ou seja, daquela pergunta, poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Aí o Senhor diz: então profetiza, porque quem vai fazer a obra sou eu. Profetiza, ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. E houve um rebuliço. E aí sim, não foi Ezequiel, mas foi o Senhor que começou a juntar osso no seu osso, e veio nervo, e veio carne, e se formou um exército. Aí novamente profetiza ao Espírito, e daí veio o Espírito dos quatro cantos e entrou naqueles homens que já estavam lá de pé como um soldado valente, e ali se formou um exército forte e poderoso. Claro que isso tem uma figura de Israel, é uma profecia acerca do povo de Israel, mas vamos entender um pouquinho do que Deus quer falar conosco nesta noite.
E Pedro teve essas dificuldades. Ele queria dizer que era valente, que ele ia na força da carne. Jesus já estava no barco dele, mas ele demorou para entender que ele precisava entregar o leme para Jesus. E aí, naquele momento, Pedro ainda, quando Jesus disse: olha Pedro, tu se acha tão forte, tu acha que você vai fazer as coisas pela tua carne, pela tua sabedoria, pela tua inteligência, e você não quer se sujeitar ao que eu estou falando. Eu te digo, Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu vais me negar. Nada disso. Tu não sabe o que você está falando, Jesus? Tu não sabe o que você está falando? Jamais eu vou fazer isso. Eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. Como que nós somos falhos, irmãos? É pela misericórdia de Deus que Deus tem nos escolhido. É pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Se não for Ele na nossa vida, o que é de nós? Somos pó. Não passamos nada mais, nada menos do que pó. E naquele momento Pedro então teve uma experiência, e Jesus assim completou a obra na sua vida. Foi naquele processo que ele viu quão dependente de Deus ele precisava ser, porque senão ele não poderia vencer. Parecia até algo assim, desculpa irmãos, tão simples, tão vulgar, tão assim, talvez se fosse algo tão grande assim, como uma negação tão grande, mas ele dizia que era tão forte, e negou de uma forma assim, tão pequena, assim, uma coisa tão simples, de dizer não conheço. Às vezes alguém nega, mano, um pecado escandaloso, é isso que eu quero transmitir para os irmãos, um pecado escandaloso, mas eu digo assim, uma coisa assim de, não conheço, não quero me comprometer, não quero me identificar com esse dali, quem sabe eu também vou ser preso. Não era eu que estava com ele, não conheço, você está enganado. E o galo canta. Eu creio que a maior mensagem de arrependimento para Pedro foi um cantar de um galo. Nós ouvimos ontem uma mensagem gloriosa ali na fazenda, que às vezes o homem não ouve a voz de Deus, mas os animais ouvem a voz de Deus. Aquele galo cantou porque o Senhor mandou: canta agora. Agora é o momento de cantar. Os peixes ouviram a voz do Senhor: vai e entra na rede. Quando um profeta rebelde não quis dar ouvido à voz de Deus, a mula falou. E Pedro teve que ouvir uma mensagem de arrependimento, de um despertamento para o chamado que o Senhor tinha na sua vida, através de um toque, de um cantar, de um galo. Naquele momento ele chorou amargamente, porque não foi só o tocar, ou seja, o cantar do galo, mas foi o olhar de Pedro para Jesus. Porque além do galo cantar, ele olhou, e justamente naquela hora Jesus estava olhando para ele. Jesus não precisou falar uma palavra. Eu creio que tudo veio no coração dele naquele momento. O que Jesus estava falando em pensamento entrou no coração de Pedro. Olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, um fitou os olhos no outro, e ali um milagre, o maior milagre, que é o milagre da conversão, do novo nascimento, ocorreu na vida de Pedro. Mas Pedro já não tinha sido chamado, já não estava com Jesus, estava, mas fazia-se necessário que ele passasse por um processo pelo qual ele viesse a entender que ele precisava entregar tudo para o Senhor, corpo, alma e espírito, que a obra de Deus
E o servir a Cristo não envolve uma obrigação, não envolve uma questão forçada, não envolve um querer humano. Não foi vós que me escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, Pedro, e o vosso fruto permaneça. E agora Pedro, naquele momento, chorou amargamente. E logo mais adiante, não sei o que se passava na mente de Pedro, se achou que tudo já estava perdido, que não tinha mais chamada na sua vida, que não tinha mais jeito, que o Senhor não tinha mais nada com ele. Não sei o que passou. Eu neguei o Senhor, enfim, estou numa situação que falhei e que agora me afastei muito do meu Salvador. Estavam na praia, mais uma vez na praia, mais uma vez um encontro, mais uma vez uma pescaria. Lembra-te de onde tu caíste e volta ao primeiro encontro, ao primeiro amor, a primeira manifestação, a primeira revelação que eu tive contigo. Louvado seja Deus. E naquele momento, irmãos, Pedro vai pescar. Bom, eu vou pescar. Jesus já tinha falado: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Mas Pedro, eu vou pescar. Tá bom, vamos pescar. Foram pescar e não apanharam nada. Mais uma vez, passaram lá a noite toda, não apanharam nada. Os profissionais, os que sabiam aonde estava o peixe, os que sabiam o momento certo de lançar a rede, os que sabiam de tudo, não pegaram nada. Aí de repente eles chegam na praia e lá estava Jesus. Não reconheceram, porque Jesus se manifesta de várias maneiras. Tem muitas pessoas, até a Bíblia diz que recebe anjos em casa e nem percebem que é anjos. O Senhor manifesta como Ele quer. E eles não conheceram, mas Jesus estava ali, porque Jesus é conhecido pelas suas obras e pela sua palavra. Não é pelo ver, mas é pelo crer. E Jesus, vendo eles ali, disse: olha, vocês não têm nada para comer aqui? Não, nós passamos a noite toda, pescamos nada, novamente nada. Jesus queria dar uma lição, que eles precisavam entregar o leme para Jesus, porque sem Jesus não tem como as coisas andarem, não tem como as coisas serem feitas e realizadas de uma forma que possa haver um resultado que agrade a Deus e que sustente aquilo pelo qual o Senhor chamou a cada um de nós. E naquele momento, irmãos, Jesus diz para eles: afasta um pouquinho só. Agora eu vou se revelar de uma forma muito maior do que antes. Antes era para o mar alto. Agora eu vou mostrar para vocês que eu faço o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Uma hora era lá no mar alto, agora vai ser aqui na beira da praia mesmo. Aleluia! 150 metros. Afasta, 150 metros. Pertinho, 150 metros. E eles afastaram. Joga a rede. Jogaram. E pegaram tanto peixe. Cerca de 153 grandes peixes, que a rede não se rasgou. Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz de uma forma extraordinária. Foge da lógica humana. Era peixe grande, que a primeira vez as redes se rompiam, mas na segunda vez Jesus: não, vou fazer diferente agora. Vocês não vão ao mar alto, vocês vão jogar a rede aqui na praia, e vocês vão apanhar peixe, mas a rede vai ser mais um sinal, ela não vai se romper. Novamente Pedro: é o Senhor, se jogou na água, porque ele estava faltando uma peça.
de roupa no seu corpo, a sua túnica, se jogou na água, porque o Senhor é santo. Deus, Ele é santo. E Pedro mais uma vez: é o Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus então vai ao encontro de Pedro, e naquele momento em que estava em comunhão, comendo aqueles peixes saborosos, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, aí Pedro entendeu que não tinha como fugir de Jesus, não tinha como esconder nada de Jesus. Da primeira vez, veja que ele achou que poderia enganar Jesus com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Mas de Jesus não tem como se enganar. A questão justamente de Pedro, e ele entendeu, era que ele deveria abrir o coração e se entregar por completo, porque não tinha como esconder nada. Era uma questão de uma entrega total. Era se despojar inteiramente, era se despir inteiramente. E naquele momento Jesus disse: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo. Agora eu não sei, Jesus. Agora eu não sei de nada. Eu pensava que eu sabia muita coisa. Eu pensava, eu era um profissional, eu conhecia tudo. Mas agora eu reconheço que eu não sei nada. Senhor, tu sabes tudo. O Senhor é que sabe tudo. Aí Jesus disse: agora tu estás pronto, Pedro. Agora sim, Pedro. Lembra que eu frisei aqui? Contigo eu vou até a morte. Agora é Jesus que dá testemunho de Pedro. Tu vais morrer para glorificar o meu nome. Tu não vai mais negar o meu nome, porque agora eu já completei a obra na tua vida. E a obra de Deus na nossa vida, irmãos, ela tem que ser feita por uma atitude, por um sentimento. E esse sentimento se chama amor. É por amor a Cristo. É no amor de Cristo que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo, para que a obra de Deus seja feita. Maior amor foi demonstrado por nós na cruz. O seu sofrimento, o seu padecimento, como nós ouvimos a nossa irmã Esther falar aqui na sexta-feira, com bastante propriedade, com bastante detalhes, pelo qual Jesus, mesmo sendo mestre por excelência, ele diz: não seja como eu quero, ó Pai, mas como tu queres. Suou grandes gotas de sangue, de angústia. Paulo diz que há uma necessidade de nós cumprirmos o resto das aflições de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Sermos participantes das aflições de Cristo, servir a Cristo, ser servo de Cristo, ser serva de Cristo, sem cruz, sem luta, sem angústia. Isso não é o Evangelho. Porque se ao lenho verde eles fizeram o que fizeram, e Jesus mesmo disse: o que não farão ao seco? Se ao pai da família chamam de Beelzebul, o que não farão aos seus domésticos? E Jesus mesmo disse no capítulo 16: eu já estou avisando de antemão, para que não escandalizeis. Mas esta obra, ela é feita não pela nossa mão, mas pela mão do Espírito Santo. Essa obra não é nossa, é do Senhor. Tem um hino que diz assim, o corinho: ninguém detém, a obra é santa, a palavra é santa, e é pela palavra que somos santificados.
Não adianta um homem bater no seu peito e dizer eu faço. Hoje nós vimos impérios evangélicos, templos gloriosos, material vindo de Israel. O homem bate no peito e diz eu faço, eu sou. Riqueza, grandeza, usam do evangelho para ficar rico. Mas eu vejo um Pedro na Porta Formosa, Surianda, Lava, Sirimianda, Lavagácia. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Isso é para você e para mim nessa noite. Levanta-te e anda. Miqueias, ele profetizou dizendo: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção. Sim, por causa da corrupção que corrói grandemente. Você não pode desistir da caminhada. Você não pode desistir da tua chamada. Não foi os homens que te escolheu, mas foi o Senhor que te escolheu. Que nós possamos fazer como Isaías, quando ouviu a voz do Senhor, a dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se nós formos olhar a obra, se nós formos olhar as dificuldades, se nós formos olhar aqueles que se opõem à obra, aos falsos profetas, aos enganadores, aos que não são sinceros, aos falsos irmãos, como Paulo mesmo disse na sua biografia, ali das suas lutas no capítulo 11 de Coríntios, as angústias e os sofrimentos de Paulo, se nós formos olhar para isso, nós vamos desistir. Porque eles vêm amando do diabo para nos matar espiritualmente. Da forma que Jezabel disse: amanhã por essas horas tu és um homem morto. Mas o que Elias tinha feito? Ele disse: Senhor, pela tua palavra, amém, eu tenho consertado o altar, aleluia, eu tenho arrumado as pedrinhas de acordo com a ordem que o Senhor disse que deve ser realizada, representando as 12 tribos de Israel. Sobre essa tua palavra, Senhor, mostra agora. E o Senhor, antes que ele terminasse a oração, fez cair fogo do céu, consumiu o holocausto, e todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Mas sempre tem alguém que não concorda, sempre tem alguém que se opõe. Amanhã tu és um homem morto. Elias deu ouvido a essa mensagem. Ele deixou de crer que era o Senhor que estava no negócio, que a obra era feita pelo Senhor, e ele acabou desanimando. Deitou debaixo de um pé de zimbro e disse: já basta, Senhor, melhor a mim é morrer do que viver. Mas o Senhor veio ao encontro do seu servo e disse: levanta, come, porque ainda muito comprido te será o caminho. Você pensa que o teu ministério acabou? Não, levanta, anda, porque muito comprido te será o caminho. O que tu fazes aí, Elias? Eu já não falei contigo, Elias? O que tu fazes aí nessa caverna, Elias? Ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas o teu povo não quer nada contigo. O teu povo aí, ó, o teu povo, olha aí, eles são movidos por emoções. Estavam lá dizendo que só o Senhor é Deus, mas já voltaram tudo para Baal novamente. Só eu fiquei. Mas daqui a pouco o Senhor fala com ele: Elias, a tua visão está tão pequena, Elias. Tu não consegue ver o que eu estou vendo, Elias. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem mais 7.000 que ainda temem o meu nome e que ainda guardam a minha palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é por amor. É por amor. Nós devemos fazer a obra por amor. Nós temos que entender que a obra é doída. O servir a Cristo, o levar a cruz, às vezes dói, às vezes nos cansa, às vezes nos abate, às vezes ficamos entristecidos, aborrecidos, porque somos homens. Os anjos queriam essa tarefa, mas o Senhor diz não. E esses homens falhos que somos nós, mas que por amor a Cristo lutamos a cada dia, sofremos a cada dia, que levamos a preciosa semente gemendo e chorando, tendo certeza que ao seu tempo voltaremos a trazer conosco os molhos. É justamente dessa forma que nós devemos prosseguir até o fim, que nós devemos caminhar, que nós devemos entender que não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Eu vejo um Pedro que realmente fez uma grande obra e exerceu um ministério glorioso. Um Pedro que Deus usou de uma forma poderosa nas suas mãos. Um Pedro que realmente, conforme diz a história da igreja, ele deu a vida por amor a Cristo. Ele glorificou a Deus com a sua própria vida. Um Pedro que outrora tão arrogante, tão orgulhoso, tão cheio de si, que se achava que poderia fazer muita coisa, que era dono do seu nariz, mas agora um Pedro humilde, que diz: eu não sou digno de ser crucificado como foi o mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. É esse Pedro que foi, através da sua vida, do seu ministério, o nome do Senhor foi glorificado. Um Pedro que sofreu por amor a Cristo. Que nós possamos entender a chamada, que possamos entender que nós devemos ir até o fim, até cumprir a chamada. Não somos nós que determinamos o fim, não, quem determina o fim é o Senhor. Porque Elias disse: não, acabou, agora chegou o fim. Ele quis colocar um ponto final no seu ministério, mas é o Senhor que disse para ele: não, Elias, ainda não é o fim, muito comprido que será o caminho, o teu ministério continua, Elias. E outra coisa, Elias, não é você que vai fazer, é eu que vou fazer através de você. É pelo meu Espírito que a obra vai ser realizada, é pela minha palavra que a obra vai ser feita. Nós não podemos ser profissionais na obra de Deus. Nós não podemos achar que nós fazemos do nosso jeito. Não, nós temos que viver na dependência do Senhor. E da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. É como Ele diz. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque mesmo diante de uma grande tribulação, de uma grande angústia, lá estava o apóstolo Paulo, num navio, aonde todos haviam perdido a esperança, mas lá estava um homem que ouvia Deus falar, um homem guiado pelo Espírito de Deus, e que naquela noite ele ouviu o Senhor falar: Paulo, não temas, porque ninguém vai perecer. E no outro dia, ou quem sabe já naquele momento após a mensagem, não me recordo agora qual foi o momento, mas ele chegou para a tripulação e disse: não se preocupem, vocês não precisam se preocupar, porque o Deus de quem eu sirvo, ou seja, o anjo de Deus pelo qual eu sirvo, o Deus que eu sirvo, enviou o seu anjo e falou e trouxe para mim a mensagem: que ninguém aqui vai perecer, apenas o navio, mas a alma de vocês vão ser preservadas. Irmãos, você é chamado por Deus, você é um escolhido de Deus.
Eu sei que tem irmãos aqui passando grandes aflições, grandes lutas. Você está passando luta na tua casa, no teu lar, com a família, com os vizinhos, no teu trabalho. Grandes provações. Tem esposas aqui sofrendo com o esposo. O esposo te oprime, mas o Senhor está vendo tudo. A esposa muitas vezes não corresponde, mas o Senhor está vendo tudo. A angústia por causa dos filhos dentro de casa, por causa do sofrimento pelo qual eles ainda não tiveram um encontro com o Senhor, e você sofre com isso. A tua angústia é muito grande, a guerra está ali, mas o Senhor está vendo, e Ele te dá nesta noite a sua paz, a sua graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você diz que é fraco, aí o Senhor diz que você é forte, porque é nessa hora que o Senhor manifesta todo o seu poder na minha vida e na tua vida. Fique de pé, irmãos, e vamos orar neste momento. Que nesta noite possamos fazer um propósito e entendamos que não é a nossa razão, mas é o Senhor que tem razão. Senhor, Tu sabes tudo. Alguém pensa, a mensagem é para o obreiro? Não, a mensagem é para cada um de nós, porque muitas vezes levantamos o nariz e queremos fazer como nós queremos. Não sujeitamos a Deus, não sujeitamos a igreja, não sujeitamos ao obreiro, fazemos do nosso jeito, e é como eu quero, e é como eu faço, e ponto final. E nós temos que entender que não é como nós queremos, é como a palavra do Senhor diz, é como o Senhor quer. Mas é difícil, eu tenho que me humilhar diante dos homens, eu tenho que me humilhar diante de Deus, eu tenho que me humilhar tanto. Mas é assim que o Senhor quer, que nós estejamos bem humilhadinhos, reconhecendo que nós somos pó, e dizer para Deus: Deus, Tu sabes tudo, eu não sei de nada, é a Tua palavra que vai me guiar, e é a Tua palavra que vai me dirigir. É isso que Deus quer da nossa vida, para que nós venhamos a nos humilhar debaixo da Sua potente mão e sujeitar diante dEle a Sua vontade. E isso não deve ser como uma coisa assim: ai Senhor, eu tenho que fazer isso. Não, deve ser uma atitude de amor. Por que vocês servem a Deus assim, tão diferente na roupa, no cabelo? Vocês guardam as tradições, os princípios, por quê? Por que você faz isso? É a igreja que obriga? É o teu pastor que obriga? Não, quem conhece a Jesus vai dizer: é porque eu amo o Senhor, é porque eu amo Ele, é por amor que nós devemos sofrer, que nós devemos glorificar o Seu santo e bendito nome. Pai santo e amado, nesta noite, Senhor, eu sinto a Tua palavra, Senhor, e sinto a Tua igreja, Senhor, que está aqui para receber a Tua palavra, a palavra do Teu amor. Há um propósito, há uma atitude, meu Deus, de fé, para nós não desistirmos, Senhor, para nós não fracassarmos antes do tempo, mas para nós, Senhor, nos dispor a aceitar esta chamada, a nós nos entregarmos a essa chamada, a nós verdadeiramente, Senhor, dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim a Tua vontade, guia meus passos, dirija a minha vida, faz o Teu querer, para a Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Jesus é